Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Congresso Nacional Online Multidisciplinar de Fisioterapia. Eu sou Aline Suzane de França, fisioterapeuta e professora do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, na área de traumato-ortopedia e reumatologia. E eu fui convidada pela comissão organizadora desse evento para conversarmos um pouco sobre a avaliação fisioterapêutica de pacientes com dor crônica baseada no modelo biopsicossocial. E para nós falarmos sobre a avaliação de pacientes com dor crônica, nós precisamos rever alguns conceitos importantes relacionados à dor. Então, busca-se compreender quais são os mecanismos que podem levar aos quadros de dor dos nossos pacientes, principalmente os pacientes com dor crônica. Então, esse ano, a IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, ela traz uma nova definição, afirmando que a dor seria uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Então, cada indivíduo ele aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Então, a IASP, a partir de todo o estudo relacionado à neurociência da dor, ela vai trazer essa nova definição, onde traz pontos importantes que estão relacionados não só à característica fisiológica da dor, desde o seu relacionado ao estímulo nociceptivo, como ela vai trazer outros pontos importantes relacionados ao indivíduo. Então, a dor ela é sentida pelo indivíduo de uma forma muito característica, muito individual. Então, a partir de suas crenças, a partir da sua experiência de vida, de toda a sua história diante de um quadro patológico ou não, ou de outros fatores que podem estar relacionados com fatores sociais, com fatores psicológicos, e que isso também pode interferir no quadro doloroso do paciente. Então, nós temos a classificação da dor como dor crônica e dor aguda, onde a dor aguda ela é entendida como uma dor fisiológica, então que está relacionada com o estado de alerta do indivíduo. E isso é muito importante, para sinalizar que alguma coisa está errada com o nosso corpo. E é importante estar sendo observado e analisado, principalmente nas primeiras horas, nos primeiros dias, se acontece a remissão ou não do sintoma, para ver se há necessidade do tratamento ou não. Já a dor crônica ela é entendida como uma dor patológica, ou seja, esse sintoma ele persiste além do problema que a causou. E a diferença entre uma e outra é justamente o tempo, que de acordo com a IASP, uma dor que persiste por mais de 3 meses é considerada uma dor crônica. Então, nós devemos tomar cuidado para que os nossos pacientes com dor aguda, eles não evoluam para uma dor crônica. E esse processo ele pode se dar da seguinte maneira: que eu tenho um indivíduo saudável, que ele pode ter já uma predisposição, fatores predisponentes para desenvolver uma dor crônica, e mediante uma lesão ou qualquer processo que possa causar um estímulo nociceptivo, ele pode adquirir a dor crônica. E durante a fase de transição, onde o indivíduo ele vai passar por uma série de estímulos, a nível de sistema nervoso, tanto central quanto periférico, e se nenhuma estratégia for adotada para a remissão desse sintoma, ele vai se manter, e assim o indivíduo ele vai entrar no quadro de dor crônica. Então, nós precisamos estar atentos com os nossos pacientes e intervir o mais rápido possível para evitar que ele desenvolva uma dor crônica. Sobre a dor crônica aqui no Brasil, não existe até o momento nenhum estudo de abrangência nacional relacionado à dor crônica, à prevalência da dor crônica em nosso país, mas existem alguns estudos regionais e eles têm grande variabilidade. Então, tem estudos que chegam a relatar uma prevalência de 29% a 33% de dor crônica na população brasileira. Comparando com outros estudos em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, seria um valor bem acima, mas considerando esse valor menor de 30%, nós podemos chegar a
ser equivalente também nos países desenvolvidos, que chegam em torno de 20% da prevalência da dor crônica. Então, as mulheres são as mais afetadas, né? E a região que é mais acometida é a região dorsal e lombar. É um problema considerado um problema de saúde pública. Além disso, traz uma carga socioeconômica importante, pois é também responsável pelo aumento do absenteísmo. Então, isso traz prejuízos, né, para a economia do país e principalmente, né, para o indivíduo. Então, tratar pacientes com dor crônica é um dos grandes desafios para os profissionais de saúde e principalmente para nós fisioterapeutas. Nós aprendemos durante a graduação, nas aulas de métodos de avaliação ou semiologia, que a dor ela é simplesmente um sintoma. Então, é relatado pelo paciente e realmente nós devemos considerar isso enquanto uma queixa do paciente. Porém, se nós observarmos do ponto de vista fisiopatológico, as evidências elas têm mostrado que a dor crônica ela é considerada uma doença, pois ela se trata de uma síndrome que é gerada por vários fatores e que vai causar alterações em nosso sistema nervoso, diferente daquelas alterações ou disfunções ocasionadas pela doença de base. Então, é bem possível, né, que pacientes tenham suas doenças de base resolvidas, no entanto, ele continua apresentando dor crônica, como é o caso, por exemplo, de pacientes que realizaram artroplastia de joelho e que após 1 ano, 2 anos, eles ainda relatam sentir dor. E, na verdade, né, uma das indicações para a realização da cirurgia seria a remissão da dor e consequentemente, melhora da função e da qualidade de vida. Então, possivelmente, essas várias alterações que ocorrem no sistema nervoso central é que vão manter o fenômeno que nós podemos chamar de doença dor crônica. E nós podemos entender que a ausência de dor ela vai ocorrer a partir do equilíbrio entre a inibição e a facilitação do sistema nervoso central. E quando acontece um desequilíbrio, onde eu tenho uma menor inibição e uma maior facilitação, tanto a nível de sistema nervoso central como periférico, eu vou ter, né, a presença da dor crônica. E para a remissão do sintoma, nós precisamos, né, aumentar a inibição e reduzir essa facilitação, para poder promover a analgesia para o nosso paciente. A IASP, em sua classificação mais atual, ela traz 4 tipos de dor, que pode ser do tipo nociceptiva somática, nociceptiva visceral, nociplástica ou neuropática. A dor do tipo nociceptiva somática, ela está relacionada a qualquer lesão que possa acometer a pele, tendão, músculos ou até mesmo osso. Já na nociceptiva visceral, então pode ocorrer devido a um trauma direto ou até mesmo um processo inflamatório, uma distensão ou até mesmo uma contusão nas vísceras, né? Em relação ao pulmão, rins, intestino, fígado, entre outras. E nós temos também a dor do tipo neuropática, né, que é qualquer lesão que acometa o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, e a dor nociplástica, que é uma classificação mais recente da IASP, onde a dor ela pode acontecer na ausência de lesão em qualquer parte do corpo e que está relacionado com o processamento do sistema nervoso. E uma das doenças que pode apresentar esse tipo de dor é a fibromialgia. Bom, uma coisa que nós devemos estar atentos aos nossos pacientes em relação à presença da hiperalgesia e da alodenia, que são sinais importantes que estão presentes normalmente em pacientes com alterações do sistema nervoso. Então, o paciente, quando ele apresenta uma hiperalgesia, ele apresenta uma reação devido a um estímulo nocivo. No entanto, esse estímulo ele vai sentir de forma exacerbada. Por exemplo, se nós dermos um beliscão no paciente, ele vai sentir a dor, só que de uma forma bem
mais acerbada que em outro indivíduo que não apresenta esse sintoma. Já na alodinia, o indivíduo ele vai relatar dor, no entanto, na presença de um estímulo inócuo, ou seja, um estímulo que não tem característica dolorosa. Por exemplo, o simples toque ou simplesmente o toque da roupa na pele do indivíduo já desencadeia um quadro doloroso para esse paciente. Então, como nós vemos aqui nesse gráfico, em situações normais, o indivíduo, ele, a partir de um estímulo nocivo, que já tem uma intensidade considerável para ser considerado doloroso, então, a partir desse estímulo, ele vai desenvolver o quadro de dor normal e é possível conseguir analgesia com grande facilidade. No entanto, quando nós temos um paciente com alodinia, um estímulo muito menor, com a intensidade muito menor, já vai gerar um quadro doloroso para esse paciente. E ele vai sentir essa dor em um nível muito maior do que seria em pacientes que não apresentam esse quadro de hiperalgesia. Então, é importante nós estarmos atentos à presença desses sintomas nos pacientes que é característico de alterações a nível do sistema nervoso. E hoje tem se falado muito em sensibilização. E o que seria essa sensibilização? Então, ela se trata da exacerbação do sistema nervoso, seja ele periférico ou central. Então, para nós fazermos uma boa avaliação do nosso paciente e conseguirmos identificar os fatores que estão relacionados com a dor crônica, nós precisamos compreender minimamente as características da sensibilização, seja ela central ou periférica. Então, na sensibilização central, observa-se a somação temporal, que ela está relacionada com o mecanismo de ampliação, da resposta do indivíduo frente aos estímulos e que isso vai se repetir ao longo do tempo. Observa-se também dor difusa, então é uma dor que o paciente ele não consegue delimitar bem a área que ele está sentindo essa dor. Ele vai apresentar a hiperalgesia além da área que foi acometida. Então, ele sente essa exacerbação dolorosa em áreas distantes da área que ocorreu a lesão. Existe também uma maior responsividade dos neurônios. Os estímulos aferentes eles estão normais ou subsensoriais e é observado também uma disfunção do sistema de controle opioide endógeno. Então, isso aí a gente precisa observar até para as condutas que nós temos terapêuticas em relação aos opioides endógenos. Já na sensibilização periférica, é observado no paciente a somação espacial, ou seja, que está relacionada aos dermatos. A dor ela é localizada, então ela realmente vai se encontrar onde o indivíduo relata. Também é observada a hiperalgesia primária, então realmente ele vai sentir aquela exacerbação de dor no local exato da sua dor. Na sensibilização periférica existe uma maior responsividade dos nociceptores, ou seja, as terminações nervosas responsáveis por captar os estímulos dolorosos. Existe também estímulos no campo receptivo e os sinais eles são locais, ou seja, na região exata onde o paciente relata a dor. Então, como é que nós podemos identificar na nossa prática clínica aqueles pacientes que eles podem estar apresentando sensibilização central? Então, um dos fatores seria a presença da dor difusa, que nós falamos anteriormente. Então, ele pode apresentar alterações psicoemocionais, como quadro depressivo, medo de realizar movimento, evitação, catastrofização, presença de ansiedade. Ele também pode apresentar alterações de distúrbio do sono, que vai contribuir para a presença de fadiga, dificuldade em realizar atividade física, de manter um nível de condicionamento, de participar de atividades de condicionamento físico. Além disso, ele também pode apresentar outros sinais também, como alteração na cognição, déficit de atenção, e como também apresentar alterações no sistema nervoso autônomo.
Então, esses podem ser alguns dos sinais e sintomas que nós podemos identificar em pacientes com dor crônica que apresentam sensibilização central. Aqui nós chegamos em um ponto importante da nossa palestra, que é a abordagem, né, do modelo biopsicossocial. É justamente o que traz a nossa temática, né, de entrar na avaliação desses pacientes com dor crônica dentro dessa abordagem. Então, normalmente os pacientes que chegam para nós, eles chegam com uma queixa de uma dor relacionada a um componente biológico, né, seja de questão anatômica, fisiológica, biomecânica, enfim. E só que o que acontece? Muitas vezes a causa dessa dor desse paciente pode não estar relacionada simplesmente com a questão biológica. Podem também estar dentro desse processo outros fatores estarem favorecendo o quadro doloroso desse paciente, que podem ser de origem tanto social quanto psicológica. Então, a ideia aqui é de nós compreendermos como é que nós podemos avaliar esse paciente de uma forma que nós possamos identificar esses outros fatores que podem estar associados, que vão interferir diretamente na evolução do paciente. Então, isso vai nos ajudar a fazer um tratamento de escolhermos, né, estratégias mais eficazes para o tratamento do nosso paciente, como também de traçarmos um prognóstico mais adequado para esse paciente. E nós não estamos falando de atuarmos em outras áreas, mas nós precisamos identificar esses fatores que estão interferindo e que possivelmente nós possamos orientar o tratamento conjunto, né, com outros profissionais para poder esse paciente ele sair daquele quadro doloroso de uma forma mais eficaz. Então, dentro do modelo biopsicossocial, a dor ela pode estar presente no indivíduo devido a vários fatores. Em um paciente pode ser o componente biológico o mais comprometido, no entanto, em outro paciente nós podemos ver um outro componente social, por exemplo, que esteja afetando diretamente no quadro de dor desse paciente, enquanto que outros podem ter características, fatores psicológicos que influenciam diretamente também no quadro doloroso. Então, nós precisamos, né, identificar esses fatores para que nós possamos intervir da forma mais adequada possível para os pacientes com dor crônica. Então, para nós avaliarmos um paciente com dor crônica com base no modelo biopsicossocial, nós precisamos levar em consideração o quadro doloroso desse paciente, os aspectos sensoriais, físicos e motores que são inerentes do nosso exame físico, como também as suas atitudes e suas crenças, os seus sentimentos, os seus comportamentos, incluindo aqui também a parte cognitiva do indivíduo, os aspectos sociais e também a literatura ela tem mostrado também pontos importantes que nós precisamos levar em consideração aos aspectos espirituais. Então, quando nós temos essa compreensão de precisamos verificar todos esses aspectos que estão relacionados, que podem estar relacionados com a dor crônica, nós conseguimos traçar estratégias mais eficazes para o tratamento desses nossos pacientes. E para avaliar a dor de uma forma mais objetiva, nós podemos utilizar o algômetro. Então, a partir desse aparelho, nós conseguimos verificar a hiperalgesia mecânica profunda, que seria, no caso, medir de uma forma mais objetiva, quantitativa, a resposta da dor frente a uma pressão profunda dos tecidos. Então, aqui a gente consegue verificar tanto a hiperalgesia primária quanto a secundária. Na primária, quando a gente coloca, né, o algômetro diretamente na região dolorosa que o paciente relata, e nós podemos verificar a hiperalgesia secundária, que é aquela, né, quando a gente coloca o aparelho distante da região a qual o paciente relata a dor, para verificar se ele também apresenta dor, né, uma dor mais difusa, que é característico
de pacientes com sensibilização central. Nós também podemos avaliar a allodynia utilizando, né, o estesiômetro, que é feita uma pressão perpendicular na região dolorosa para ver se o paciente ele responde, né, a um quadro doloroso diante de um estímulo inócuo. E nesse caso, né, anota-se qual o filamento, né, qual a cor do filamento que o paciente ele desencadeia uma resposta dolorosa. E a sua aplicação ela também pode ser feita como na alvometria, onde é verificado tanto no local da região dolorosa quanto em regiões adjacentes, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Nós também podemos mensurar a dor a partir do autorrelato do paciente, utilizando as escalas que são devidamente validadas, né, que pode ser a escala analógica, visual, a escala numérica, como a escala de faces, que normalmente é mais utilizada no público mais infantil e vai depender muito da metodologia do objetivo, né, do terapeuta que está fazendo a avaliação. Uma outra coisa importante que nós precisamos levar em consideração é de que forma nós estamos avaliando essa dor, quando o paciente está em repouso ou quando ele está em movimento. O ideal é que a avaliação ela seja realizada nas duas situações, tanto o paciente em repouso, né, em decúbito dorsal, ventral, em sedestação, em pedestação, enfim, aquela posição, né, do qual o terapeuta ele objetiva verificar o quadro doloroso do paciente. Mas a avaliação enquanto movimento também é muito importante, pois cada uma dessas situações existe um mecanismo diferente para ocasionar o quadro doloroso. Então, é preciso verificar quando o paciente faz mudança de decúbito, quando o paciente senta, levanta, quando ele faz um movimento de agachamento, enfim, um movimento funcional que ele fazia normalmente antes de sentir a dor. Então, é necessário que seja feita a avaliação nas duas situações, para verificar até que ponto existe uma restrição quanto à amplitude de movimento ou se o indivíduo ele está impossibilitado de realizar o movimento devido ao seu quadro doloroso. Em quantos graus de movimento, enfim, a gente precisa verificar exatamente o que é que desencadeia o quadro doloroso, o que é que inibe a dor. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar também para avaliar a dor é o diagrama de dor. É uma ferramenta bem didática, né, que onde o paciente ele vai marcar os locais onde ele refere dor. E isso aqui pode ser bem importante para nós, se nós avaliarmos com calma, nós conseguimos identificar inicialmente as possíveis causas, né, da dor desse paciente. Então, a partir do momento que ele pode marcar uma dor mais localizada, pode marcar já uma dor mais irradiada, e a gente consegue identificar a partir, né, das marcações do paciente os possíveis locais que ele refere a dor. E, de certa forma, fica até mais fácil para ele. Muitas vezes, tem pacientes que eles acham até mais fácil de identificar do que no próprio corpo. Então, é uma ferramenta bem interessante que a gente também pode utilizar para verificar, né, o quadro de dor do paciente. Outra ferramenta interessante é o diário de dor, que aqui a gente já pode classificá-la como um instrumento de avaliação multidimensional da dor, pois ele também vai verificar vários aspectos. Então, no diário da dor, é importante também a gente ter em mente que o paciente ele precisa ser muito bem orientado. É preciso justificar a ele o porquê que ele vai usar esse diário, de que forma ele vai usar, que ele tem que ele precisa descrever, né, quais são as situações que ele sente a dor. Então, ele é considerado multidimensional porque ele verifica vários aspectos, né, em como é que isso é desencadeado, se ele toma medicamentos, se aconteceu alguma outra situação que pode estar relacionada também com um quadro doloroso, que não seja necessariamente uma questão biológica. Então, é um material muito rico que pode trazer muitas informações do paciente, porém, é preciso ter cautela com o paciente se ele tem, né, uma capacidade cognitiva para
utilizar essa ferramenta, se ele foi bem instruído. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E existem várias formas de fazer o diário, né? Aqui nós temos uma forma escrita, mas hoje também com o avanço da tecnologia, com o advento da telemedicina, teleconsulta, teleatendimento, nós também temos vários aplicativos que podem ser utilizados para fazer o monitoramento desses pacientes. E é um instrumento muito válido, muito importante para nós ficarmos acompanhando, né, o quadro doloroso do paciente, né, como é que está sendo a evolução. Um outro instrumento de avaliação multidimensional da dor é o questionário de dor de McGill. Então, é um questionário, né, que já é utilizado largamente há muitos anos e ainda é o mais utilizado, onde ele avalia as dimensões sensitivo-discriminativa, afetiva motivacional e cognitivo avaliativa. Então, ele é bem completo e ele traz vários aspectos importantes da dor que precisam ser avaliados nos pacientes. Então, o paciente ele descreve de que forma é a dor que ele está sentindo, né? Se ele sente com vibração, tremor, pulsante, latejante, com uma batida, com uma pancada, se ele sente a dor com um beliscão, mordida, enfim. Se é uma dor cansativa, se é uma dor fria, gelada, congelante. Então, são vários aspectos importantes, né, que avalia a dor de uma forma multidimensional. Só também é necessário ter cuidado com o vocabulário do paciente, porque muitas vezes o paciente pode não entender, né, interpretar bem o significado dessas palavras e ele pode se confundir na hora de descrever o que ele está sentindo. Mas isso vai muito do objetivo, né, do terapeuta com o paciente. Mas é um instrumento muito válido e muito utilizado para a gente verificar de uma forma mais objetiva como é que está a qualidade de dor daquele paciente. Um outro instrumento também validado para o Brasil é o inventário de sensibilização central. Então, na impossibilidade de realizar aqueles testes, né, para verificar a hiperalgesia, a alodinia, aquelas características que são inerentes dos pacientes que têm sensibilização central, pode ser utilizado esse questionário, certo? Que ele tem várias perguntas e o paciente ele responde, né, em uma escala de 0 a 4. E ao final ele gera um score que ele, dependendo do seu valor, né, do seu ponto de corte, ele vai classificar o indivíduo com sensibilização central ou não. Então é válido e é importante no caso da impossibilidade de realizar os testes práticos. Já a dor neuropática ela pode ser avaliada utilizando o questionário de dor neuropática 4, que é um dos questionários validados para o Brasil, além de outros dois, mas esse aqui ele é bem simples de ser aplicado. Então, são apenas feitas 2 questões para o paciente e feitos apenas 2 exames para verificar qual a região da dor que o paciente sente, qual a característica da dor, e assim é possível verificar se o paciente ele apresenta dor neuropática, sendo uma forma mais sistemática de verificar a presença da dor neuropática. Entrando na parte da avaliação psicossocial, lembrando que nós não estamos aqui, né, fazendo um papel de um psicólogo, fazendo uma avaliação psicológica, mas nós precisamos entender esses aspectos relacionados, né, aos fatores psicossociais que podem estar relacionados com o quadro doloroso do nosso paciente. Então, eu trago aqui para vocês alguns instrumentos que estão todos validados no Brasil, que vocês podem utilizar para verificar essas características nos pacientes e possam realmente entender o que está acontecendo com cada indivíduo. Então, em relação à depressão, existe a escala de depressão de Beck. Na ansiedade, nós temos o inventário de ansiedade traço-estado. Para a cinesiofobia, nós podemos utilizar a escala Tampa para a cinesiofobia, que é bastante utilizada. Para o medo, nós temos a escala de medo e evitação. Para a hipervigilância, existe o questionário de vigilância e consciência da dor. Para as crenças, existe o inventário de atitudes frente à dor. E esse instrumento ele tem tanto uma versão para o paciente como uma versão para o terapeuta, que é bem interessante também de nós
compreendermos para utilizá-lo. A autoeficácia ela pode ser verificada utilizando a escala de autoeficácia da dor e a catastrofização através da escala de pensamentos catastróficos. Então, são instrumentos válidos que são de fácil aplicabilidade e que podem nos dar um direcionamento do nosso paciente, tanto para traçarmos estratégias de melhorias para o tratamento desse nosso paciente, como para referenciá-lo para um profissional mais especializado, se esse for o caso. Um outro ponto que nós precisamos verificar nos pacientes com dor crônica é em relação à fadiga. O pictograma de fadiga seria um instrumento que a gente pode utilizar para verificar o impacto, né, e a intensidade da fadiga nos pacientes com dor crônica. Ele é bem fácil de ser aplicado, né, o paciente ele vai identificar qual dessas figuras se assemelha ao que ele está sentindo. É um ponto muito importante a ser observado, pois isso aqui afeta diretamente na adesão do paciente ao tratamento. Então, se ele apresenta um quadro significativo de fadiga, isso vai dificultar o processo de adesão ao tratamento, a realização das atividades prescritas pelo fisioterapeuta. Então, é interessante fazer essa avaliação. E quanto à avaliação da funcionalidade, eu trago aqui para vocês um compilado de vários instrumentos que são utilizados, né, que estão padrão ouro, que são validados no Brasil, para avaliar a funcionalidade dos pacientes nos vários aspectos, nas várias regiões do corpo, desde a cabeça até o pé. Então, em várias situações existem questionários específicos e mais gerais que podem ser utilizados para verificar a funcionalidade. E além desses instrumentos, dessas escalas, desses questionários, nós temos também os testes funcionais, os mais utilizados no Brasil, né, que é o teste de Tug, o teste sentar e levantar, a dinamometria, a avaliação do equilíbrio. Então, são testes que são bem importantes, que podem ser utilizados também para verificar a funcionalidade. E a partir da avaliação de todos esses aspectos que nós falamos, nós podemos traçar o prognóstico do nosso paciente. E ele é considerado ruim na presença de alguns fatores, como a intensidade de dor. Então, quanto maior a dor, pior vai ser o seu prognóstico. A sua duração, então, quanto maior a sua duração, atendendo a dor crônica, principalmente, que o paciente, quando ele tem um histórico de já ter passado por outros procedimentos, por outros profissionais, e a dor não tem resolutividade, e isso também vai contribuir para um prognóstico ruim. Quanto mais locais dolorosos também contribui para um prognóstico ruim. O histórico de dor desse paciente, né? Então, todas as experiências que ele vivenciou com esse quadro doloroso. A presença de ansiedade, a presença de depressão, o aumento do estresse, uma redução da autoeficácia. Isso aqui é bem importante da gente verificar e entender que isso vai dificultar muito o tratamento. A redução do suporte social, o aumento da idade, né, com o avançar da idade, os vários processos inerentes do avanço da idade vai nos dar um pior prognóstico para o paciente. O aumento de disfunções basais, o aumento da restrição de movimento, o aumento da catastrofização da dor, como também o aumento do medo ao movimento. São vários fatores relacionados ao quadro doloroso do paciente e que isso vai trazer um pior prognóstico. Nós precisamos verificar todos esses aspectos para traçar o melhor tratamento possível para o paciente com dor crônica. E um ponto que eu não poderia deixar de citar, que é muito importante para a avaliação dos pacientes com dor crônica, partindo de um modelo biopsicossocial, é a escuta qualificada. Então, é um momento que nós precisamos atribuir significado ao que se escuta. O paciente, quando ele vem relatar o seu quadro, ele traz consigo várias informações que são importantes e que nos ajudam a entender o indivíduo. Então, é preciso dar esse significado ao que nós estamos avaliando.
E não é simplesmente ouvir ele falar, mas sim compreender o que está acontecendo com ele para que ele apresente aquele quadro doloroso. Então, é desenvolver a arte de ouvir. Nós precisamos compreender as suas características, compreender a sua forma de se expressar e direcionar aquele paciente para que ele possa compreender o que é que está acontecendo com ele mesmo. Então, é um momento extremamente importante tanto para o paciente quanto para o terapeuta, pois é um momento de estabelecimento de um vínculo e esse vínculo ele precisa ser fortalecido para que o paciente ele possa aderir a um tratamento e o seu problema seja solucionado. Aqui encerramos a nossa palestra. Agradeço a atenção e deixo aqui os meus contatos em caso de dúvidas. Até breve.